E nós vamos abrir o nosso vitrine de hoje falando sobre relacionamento. Quem nunca, né? Ligação a cada hora do dia, encontros todas as noites, beijinhos pra cá, beijinhos pra lá. Como se diz, no começo do namoro é mesmo um mar de rosas. Mas, porém, todavia, no entanto, os anos de relacionamento, a construção de uma rotina e o aumento da intimidade de um casal podem ser fatores decisivos para esfriar o fogo da paixão. Mas o que fazer? Essa é a pergunta de 1 milhão e quem responde daqui a pouquinho é a super psicóloga Deise Rosa. Boa tarde, Deise. Tudo bem com você, minha linda? Eu quero esse 1 milhão pra mim. Quer esse 1 milhão? Basta responder a pergunta, Deise, que vale 1 milhão de reais. Socorro! E eu falei daqui a pouquinho que a Deise vai responder, gente, porque antes nós precisamos falar das causas do desgaste, né? Por exemplo, a rotina da mesmice, Deise, é uma das vilãs do relacionamento? A rotina, ela é necessária. Nós humanos precisamos de uma rotina. Mas com o passar do tempo, aquilo vai ficando uma coisa que eu vou deixando de conquistar o outro. E de ser conquistada. E isso começa a fazer falta, essa pessoa começa a deixar de se olhar muitas vezes, de se cuidar, de fazer pelo outro, de fazer trocas. E às vezes uma das coisas que mais atrapalha os relacionamentos é esperar que o outro faça alguma coisa. Ah, mas ele não faz, então eu não vou fazer. Ah, mas ele não ligou. Então, sempre esperando que o outro faça algum movimento. E aí, nem sempre o outro pode conseguir suprir as minhas carências, ou as minhas fantasias, as minhas necessidades, enfim. E aí acaba entrando nessa rotina aí. E casais, por exemplo, que um mora aqui e o outro mora lá longe, por exemplo, né, em outra cidade, em outro estado, essa distância também pode desgastar o relacionamento, Deise? A distância ao mesmo tempo que às vezes desgasta, lembrando que às vezes a pessoa se acostuma com a distância. E quando a pessoa tá junto, a gente normalmente se vê só de final de semana. Aí, de repente, vem a pessoa, passa uma semana aqui ou 15 dias. Vixe. Já começa a atrapalhar a minha rotina. Porque eu já estava acostumada. Então, a gente se acostuma muito rápido, tanto com a distância quanto com a companhia. Porque o ser humano, ele vai se adaptando. E é isso, a gente se adapta e a gente se acomoda. E eu digo que o relacionamento, ele é muito parecido com os animais, né? Se ele come muito, 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 ele faz o quê? Ele dorme. Um animal satisfeito, ele dorme. Nós humanos, a gente também tem que ter uma certa insatisfação positiva, que é sempre buscar algo a mais. Uma vez me falaram uma coisa e eu fiquei refletindo aquilo, eu falei assim, nossa, se a gente entendesse isso, talvez a gente não cairia nessa satisfação. Todo relacionamento, ele tem um fim. Ele vai acabar. Não, imagina, a gente se ama loucamente, imagina, a gente tem filhos juntos. Não, ele vai acabar. Uma hora esse relacionamento, ele vai acabar. Ou por quê? Eu deixo de gostar, ou porque o outro deixa de gostar de mim. Então, aquele meu mundo presumido, ou seja, aquilo que está tudo tranquilo, pode não ficar tão tranquilo para sempre. Como pode ser que um dos dois venha a óbito. Um dos dois morre. E aí o relacionamento em terra, em físico, acaba. E o que é o mais difícil de dar? Nossa, eu deixei de fazer isso, eu deixei de fazer aquilo, eu deixei. Se eu sei que vai acabar, eu vou cuidar. Para que aquilo que eu vvou viver intensamente. E quais são os sinais de que o relacionamento está desgastado? Porque o pessoal que nos assiste em casa pode pensar, mas o que é um relacionamento desgastado? Porque talvez tá tão na rotina esse desgaste que já nem enxergue mais esse desgaste, Deise. A gente tem que lembrar que o casamento, ele tem alguns períodos, né? Então, por exemplo, quando vem os filhos pequenos, juntar as escovas de dente já começa difícil. Quando vem os filhos pequenos, cada um vai estar, às vezes, numa vibe diferente. Quando os filhos já são maiores, quando começam a sair de casa, quando a gente se reencontra de novo na casa, né? Porém mais velhos, enfim. Um dos sinais não é só a falta da relação sexual. Esse também é um dos sinais. Lembrando que assim, às vezes brinca assim, nossa, a gente vai ter relação todo dia. Isso é ilusão. Não é verdade. E até porque, eu vou te dizer assim, que bom. Porque aí quando acontece, quando eu não tenho, quando eu tenho, eu vou valorizar muito mais. Então aí pode ser relações melhores. Mas, então, pode ser espaçada e é natural com a rotina esse espaçamento. Mas um dos sinais por exemplo, a gente tinha um ritual no começo, sempre eu encontro o meu parceiro, dou uma bitoquinha, um selinho. E isso começa a ficar
Eu dou primeiro oi para as crianças, eu dou oi para todo mundo, eu converso com todo mundo, mas eu não dou oi, eu não dou bom dia, eu não dou boa noite. Então, preste atenção nos pequenos detalhes da vida 2. Então, que é esse? Encontro um selinho, vou dormir, boa noite. A gente está dormindo, cada um fica só no seu celular. Por quanto tempo? A gente conversa do que aconteceu no dia, a gente rela o pezinho, né? Então, o relacionamento não é só relação sexual, mas é o conviver. No namoro, a mesma coisa. A gente está se ligando, eu estou ligando para dar boa noite, eu estou falando... que você tá bonita, quando você tá bonita, ou quando você tá arrumada, enfim, eu tô prestando atenção em pequenos sinais que eram da rotina e de repente começaram hoje não deu, hoje não deu, hoje não deu, e aí o não deu acontece meio que direto. Aí é um sinal de alerta. E daí, a partir de que as pessoas comecem a ver estes sinais, começam, opa, acho que está acontecendo isso. Ai, meu Deus do céu. Agora vem a pergunta de 1 milhão, Deise. Você está disposta a respondê-la? O que fazer para resgatar este relacionamento desgastado? Quanto tempo vocês estão tendo juntos? Mas não dá, a gente tem muito trabalho, a gente tem rotina, a gente tem filho, a gente tem... De novo, quanto tempo vocês estão tendo juntos? O tempo, ele é... Sim, nós estamos numa vida super corrida, mas o que é prioridade? Às vezes eu estou esperando demais o outro, eu estou bicuda com o outro, eu não quero mais nada com o outro, eu estou fazendo alguma coisa diferente. Ou cuidado também, assim, eu fico vendo só casais lindos e felizes lá no Instagram e esqueço de olhar que existe uma vida por trás, né? E aí eu penso assim, nossa, o fulano deu um presente para fulano e eu estou aqui esperando. O seu parceiro, a sua parceira, de que forma ele é? Como ele expressa esse afeto? Tem pessoas que expressam com presente, tem pessoas que expressam com abraço, tem pessoas que expressam no silêncio. Enfim, cada um expressa de um jeito. Como é? Né? E cuidem com um movimento... Assim, a gente faz muito uma cobrança, Paty, assim... Você devia ter feito isso, você... Mudem a forma de falar. Eu me senti magoada porque você chegou e não me deu um beijo. Tô falando, é diferente de falar assim, que você chega... Então, se, né, o seu relacionamento está desgastado, tente prestar atenção quantas vezes você apontou para o outro um problema na relação. Vira para você. Mas eu não sou o problema, mas diga das suas emoções. Eu fiquei triste que você fez tal coisa. Olha, achei que você foi grosseiro comigo naquele jeito que você falou. Deise, eu não consigo falar, nossa comunicação é péssima. Escreva. Olha. Escreva. Escrever ajuda muito. Às vezes, o WhatsApp vale? Mandar o WhatsApp vale, mas eu ainda gosto mais, eu acho que a escrita no punho, ali, num recadinho no travesseiro, uma coisinha num recadinho no banheiro, na mochila do trabalho, sabe? Alguns mimos para que a pessoa possa se sentir valorizada. O que é que faz, por exemplo, uma pessoa olhar para fora, né? O olhar encantador de alguém. Alguém que me percebeu. Porque, às vezes, dentro da minha casa, ninguém me percebe. Nada justifica aqui. Eu estou querendo dizer que... Por que às vezes encanta? Porque eu fui visto. Mas, peraí. Eu posso ser visto pela pessoa que está aqui dentro comigo. Mas, ele nunca me vê. Eu estou me fazendo ele perceber algumas coisas. Eu tenho falado também. Eu tenho falado para o outro. Às vezes, a gente fica muito na espera, Paty, de esperar que o outro faça. E eu estou fazendo pelo outro. Eu também estou dando alguns sinais. Eu já fiz, mas eu cansei. E papapá, enfim. A gente tem alguma opção de desistir. Ela é uma opção, né? Mas desista só depois que você achou que realmente você tentou todas as alternativas possíveis e impossíveis para resgatar esta relação. E tem como, por exemplo, a gente prevenir esse desgaste deles? Porque, assim, o tempo é algo que ele acaba criando uma rotina. Cai numa rotina, né? Cai na rotina. Mas tem como a gente prevenir esse desgaste, o desgaste mais... O chato, o desgaste em que as pessoas às vezes nem se olham dentro de casa. A gente esquece, Paty, a gente vai colocando um monte de prioridades na nossa frente. Né? Então, primeiro, eu sou profissional, depois eu sou mãe, depois eu sou não sei o que lá, depois eu sou não sei o que lá. Eu vou colocando um monte. Por último, eu sou mulher. Por último, eu sou namorada. Por último... e às vezes o mesmo acontece com o homem, né? Eu trabalho. Depois tem que cuidar das contas. E a gente acaba não se vendo. Talvez alguns combinados, por exemplo, uma vez por mês, pelo menos... A gente vai tentar achar uma babá ou avó ou alguém para ficar com as crianças e vamos fazer um passeio, um jantar a dois. Não, a gente não faz nada sem os filhos. Então vai dar uma volta na quadra só vocês dois. Que seja uma caminhada, uma volta na quadra de mão dada, onde a gente vai falar da gente. Façam um combinado. Se possível, pelo menos um final de semana ou uma noite, um sábado para domingo. Quem aqui é perto da região, vai para um hotel em algum lugar. Ai, não, eu não confio em deixar. Então, que seja uma fugidinha
para namorar, no meio do nada, são coisas que voltam a acionar aquilo que era lá atrás. E peguem o álbum de fotos. Olha. Releiam, relembram, viva o seu álbum de fotos. Às vezes, a gente entrar em contato com aquilo que a gente já viveu faz a gente lembrar que, opa, tinha coisas boas. Eu era boa em tal ponto, o fulano era bom em tal ponto. Então, a gente pode renegociar algumas coisas aqui, existe ainda algumas emoções. Então, eu gosto muito dessa coisa do álbum de fotos, para realmente a gente... Ah, mas nesse tempo ele era assim. Ele era assim, ou é você que tinha uma fantasia de que ele era assim, né? Ou ela, enfim. Mas relembrar algumas coisas acho que é bem importante. Ter, legal. Que seja uma volta na quadra a dois. Isso aí, adorei essa ideia da volta na quadra, Deise. Você é espetacular, lindona. Passa o seu Instagram, se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma pergunta sobre relacionamento, já fala direto com você. É Deise Rosa, _psicoterapeuta. Perfeito, linda. Obrigada. Excelente semana pra você, um Pra beijão, vocês viu? também, obrigada.